Pessoal, boa noite. Olá. Aí, grande Fabrício. Boa noite, A gente Roger. está Tudo bem com ficando cada você? vez mais prático aqui em começar as lives, né? É, Ô, bacana. Deixa eu apresentar aqui, pessoal. Bem-vindos a mais uma live do projeto Reset Humano. Eu sou o Rod Slack, sou empreendedor, montanhista e um dos líderes do projeto. Esse projeto que tem no seu DNA a natureza, o convívio na montanha. E o que a gente busca é incentivar as pessoas a darem os seus resets, a reiniciar o que tiver que reiniciar e inspirar as pessoas cada vez mais a evoluírem, serem pessoas melhores e a melhorar o nosso planeta, né? Acho que esse é o grande objetivo. Então, para quem ainda não segue a gente, siga nos bons, @Reset Humano aqui no Instagram. E acompanhe também o nosso podcast lá no Spotify. Já tem 54 episódios, tem muitos conteúdos ali que vocês com certeza vão gostar e vão se inspirar para dar os seus resets. E hoje o tema aqui da nossa live é vida nômade, né? A ideia é a gente compartilhar, desbravar o mundo no motorhome. E o nosso convidado é o Fabrício Lacerda, que tem toda uma história rica em resets, em empreendedorismo e muitas coisas mais, mas acho que é melhor você mesmo se apresentar, né, Fabrício? Conta pra gente aí um pouquinho de quem é você. Seja bem-vindo ao Reset Humano. muito obrigado desde já. Boa noite a todos que estão aí do outro lado. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco aí acerca das nossas aspirações, do nosso propósito. E se eu sou Fabrício Lacerda, por incrível que pareça, também sou montanhista, mas acho que não vim falar de montanha hoje. E dessa forma, desde o ano passado, de 1º de julho de 2020, eu e minha esposa resolvemos parar um pouco as nossas atividades aí empreendedoras lá onde nós vivemos e dessa forma começar um período sabático dentro de uma estrutura de um motorhome pela Europa. O nosso motivo inicial de fazer pela Europa, para não parecer vaidade, foi porque nós já vivemos em Portugal há 6 anos e dessa forma a gente acreditava que começar por lá seria mais fácil do que viajar por esse Brasil tão lindo que, enfim, que também seria uma possibilidade muito bonita. Mas começamos por lá e fizemos aí 6 países e vamos continuar agora, daqui a uma semana, novamente, a nossa jornada de viagens aí, tentando conhecer o maior número de países e, acima de qualquer coisa, como o próprio tema aí da live diz, tentar construir uma vida nômade, né? Tentar construir, na realidade, uma dinâmica que seja capaz de nos manter monetariamente na estrada e, consequentemente, também nos dá a possibilidade de viajar e continuar explorando. Show de bola. Fabrício, primeira coisa, conta pra gente como é que começou essa sua paixão pelo motorhome. Acho que é uma curiosidade que todo mundo tem. Eu tenho 42 anos e, desde os 6 anos de idade, o meu pai teve motorhomes. Ele era um gaúcho que era apaixonado por viagens e, dessa forma, eu tinha na minha família 3 pessoas que possuíam motorhomes, que eram dois irmãos dele e ele. E um desses era uma pessoa que fazia estruturas de motorhome para vender. Dessa maneira, o meu tio José acabou vendendo um motorhome para o meu pai e desde os 6 anos de idade até agora que eu fiquei na minha história com a possibilidade de ter esse tipo de estrutura. Dentro dessa perspectiva, quando nós fomos morar lá em Portugal, a gente comprou o nosso primeiro motorhome, que era para fazer uma viagem pela África. A nossa ideia era fazer ali região do Marrocos, da Argélia. Acabamos não viajamos bastante com ele pela Europa, mas não fizemos a África. E depois acabamos comprando o segundo motorhome, um pouquinho mais antigo, mas também uma boa capacidade estrutural. E por fim compramos esse motorhome agora, que nos deu essa condição de quase que morar nele, né? Só para quem está do lado de lá entender, a gente viajou ininterruptamente falando por quase 8 meses e dessa maneira a gente precisou ter que vir ao Brasil porque, primeiro, por alguns motivos, mas o principal dele era porque a gente tinha uma questão aí relacionada ao lockdown que estava muito grande dentro da perspectiva lá da região onde nós estávamos, que é em Roma. E aí a gente veio ao Brasil, resolver algumas pendências e voltamos agora no final da semana, na sexta-feira, para poder continuar a nossa viagem aí, o nosso plano aí de trajeto como um todo.
Pô, sensacional, cara. E o que que é para você ter uma vida nômade, né? Como é que é essa questão? Eu sei que envolve desapego, minimalismo, né? Muitas coisas que estão envolvidas aí nesse conceito, né? Mas na sua visão, o que que é a vida nômade? Eu acredito de fato, Rod, que várias pessoas conseguem ser nômades. Nós vivemos um momento muito forte de quebra de paradigmas dentro de uma sociedade, e eu penso que a pandemia tem um fator muito forte, muito tendencioso para que isso aconteça. O que eu enxergo de forma prática é que todas as pessoas que têm realmente um interesse e que hoje, né, dentro dessa nova realidade, estruturar dentro da sua vida um momento, uma condição para poder trabalhar de maneira remota, ele já tem essa capacidade de ser nômade. Existem várias pessoas, no caso, que têm desenhado realidades para ser nômade. A nossa foi uma realidade voltada para conhecer algumas culturas diferentes e, consequentemente, para experimentar algumas situações das quais a gente achava que eram pertinentes. Como, por exemplo, a gente fez aí dentro da viagem trabalho voluntário, por exemplo, na França, na Itália. Então, a gente tentou ter o máximo de contato com comunidades locais para aprender um pouco de toda essa realidade. É óbvio que, para quem está do lado de lá, deve ter uma noção muito clara de que isso não foi o melhor momento, né? Porque nós vivemos uma realidade pandêmica, então muitas coisas estão fechadas ou sem condição de receber pessoas. Mas, para não fugir do tema, para mim, ser nômade é você conseguir acordar em diversos lugares várias vezes, ou você estabelecer dentro da sua vida uma condição de mobilidade e que isso lhe traga um conforto tanto físico quanto financeiro e quanto espiritual. Eu, eu só para concluir, o que eu vejo de forma muito forte, que para a gente foi uma maneira muito decisiva no que diz respeito à interpretação de tudo isso, é que o mais difícil não é você se organizar nem financeiramente nem estruturalmente, mas o mais difícil de se organizar é você emocionalmente passar por todas as transformações que a vida nômade vai te trazer. É claro que é muito prazeroso, mas tem Uhum. enormes desafios para que isso seja realizado. Ah, com certeza. Eu pergunto porque, assim, uma coisa, eu conheço bastante gente que tem esse sonho de fazer uma viagem de motorhome, né? E, eu vou tirar férias e vou fazer 30 dias no Canadá, ou vou fazer a carreteira astral no Chile, ou na Europa, ou na Nova Zelândia. Tenho vários amigos que têm essa. Alguns já fizeram, outros querem fazer, né? Mas uma coisa é você fazer uma viagem de férias, né? Outra coisa é você realmente ter esse estilo de vida, você morar no motorhome e trabalhar, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Como é que você ganha a vida, né? Fazendo esse tipo de... Tendo essa opção, né? Do motorhome. É o trabalhar, né? Como é que você trabalha e consegue aproveitar essa vida e, ao mesmo tempo, ganhar o seu ganha-pão, né? Sem dúvida, Roger. É assim, essas questões não são simplificadas, né, de você conseguir ganhar, na realidade, dinheiro viajando no motorhome. Primeiro porque a própria estrutura física é muito limitada em termos de espaço, né? E você tem aspectos ergonômicos, aspectos físicos, aspectos estruturais que fazem enorme diferença do que um ambiente tradicional. Agora, eu vejo que o mais legal de tudo isso, quando você consegue fazer alguma realização como essa, é você realmente criar novas ferramentas dentro de você para que você possa, vou ironizar com a palavra, resetar muitas vezes esses seus Boa. conceitos, né? Porque eles eram ali pré-determinados. Eu tenho que trabalhar dentro de um escritório. Agora eu não tenho escritório. Eu tenho aqui uma mesa em que eu como, em que eu tenho que desmontar ela para dormir, em que eu Uhum. sento para poder fazer qualquer coisa que eu precise. Então, você tem que mudar muito aquela coisa. Eu, por exemplo, tive empresa no Brasil e uma das coisas que eu percebia de forma muito prática é que eu não precisava, no caso, desarrumar a minha bagunça para poder fazer o meu trabalho no dia de amanhã. No motorhome isso é impossível, porque o espaço que eu tenho para poder fazer a minha bagunça, na hora do almoço ele tem que ser transformado em mesa para que eu possa comer, na hora de dormir eu tenho que desmontar ele para que eu possa usar como cama. Então você tem que, Uhum. eu só falei um elemento, mas você tem várias outras situações que fazem com que você tenha determinados limites. O nosso trabalho, que foi muito devotado para redes sociais, para poder alimentar todo esse tipo de conteúdo, né, para poder gerar algum conteúdo que seja pertinente para quem pretende viajar para a Europa, o que acontece é que muitas vezes a gente precisa
realizar aquilo com uma internet que não está 100%. Por exemplo, nós passamos por 3 Exatamente. países. Eu tive que comprar cartões de internet específico de cada país em todas essas ocasiões. Parece uma coisa Uhum. simples, mas muitas vezes você não tem onde estacionar com um motorhome que tem quase 8 metros. Você não tem uma facilidade tão enorme para parar em determinados pontos. Então, o realizar dentro de um carro, porque é um carro, não é algo simples, é algo bastante tendencioso em termos de mudança, de quebra de paradigma, e acima de qualquer coisa, é um enorme desafio. Por quê? Porque assim como nós que estamos fazendo isso, tem inúmeras pessoas que estão fazendo, e é óbvio que, sendo bem, enfim, objetivo, a própria audiência vai segmentando, vai quebrando. Então, se você pensa em Uhum. fazer isso, você tem que ter um excelente plano para que você consiga não simplesmente fazer uma viagem, mas monetizar dentro dessa perspectiva do qual você me comentou. Perfeito, acho que isso é o que a gente falou, né? A vida nômade tem coisas que você tem que. A gente não percebe que a gente tem tudo isso prontinho aqui para quem mora na sua casa e tem a sua internet, né? Quando você está no carro, como você faz, né? Depende da estrutura de cada local. E acho que imagino que você tendo escolhido a Europa também, é um dos fatores que ajudam a isso. A estrutura também é melhor na parte de internet e, obviamente, também nas bases onde você vai parar para fazer toda a parte da limpeza, de reabastecimento, tudo isso mais, né? E eu fiquei curioso com uma coisa. Você comentou que você obviamente tem um motorhome, mas você tem o seu endereço na Ilha da Madeira, né? Ali Exato. nos Açores, né? Queria saber por que você escolheu a Ilha da Madeira e como é morar lá e quais são as atividades que você trabalha lá também. Para dar um preâmbulo para quem está nos assistindo, eu tenho um sogro que é madeirense. Quando eu conheci a minha esposa, eu pretendia fazer uma viagem aí de volta ao mundo, de um período sabático. Eu não gosto muito do termo volta ao mundo, porque para mim dar uma volta ao mundo é você fazer literalmente uma volta ao redor do globo. Se você faz um período, para mim é melhor caracterizar dessa maneira. Então, quando nós nos Uhum, casamos, nós decidimos que a gente queria mudar para a Europa. Eu tinha uma condição, nós, técnica, por conta dessa cidadania dela. Então, nós não sairíamos do país de uma maneira ilegal, né? Enfim, fazendo a coisa que, no meu ponto de vista, não é coerente. E dessa maneira, nós entendemos uhum, que seria muito legal fazer uma vida para um lugar mais calmo, mais tranquilo, mais muito próximo da natureza. E a minha mulher foi primeiro para a Ilha da Madeira. Depois nós viajamos e passamos 18 dias lá. E dessa maneira nós entendemos que era um bom lugar. E eu vou citar 3 motivos muito fortes. Primeiro, o índice de criminalidade da ilha. Eu não vou dizer que é zero, que seria tonto isso, mas é muito baixo, muito baixo. uhum. É irônico até dizer que tem, às vezes, matérias em jornais impressos na cidade e a gente que roubou cacho de banana, de uma plantação de banana. Então é muito seguro. Não existe como você, por exemplo, roubar um carro na Ilha da Madeira, porque você não vai ter para onde levar, você não tem como tirar esse carro de lá. Para quem não sabe, a Ilha da Madeira tem 276 habitantes, mas tem um índice de criminalidade baixíssimo. Portugal já é um país que tem o quarto melhor índice de criminalidade do mundo, mas a Madeira ainda assim Uhum. consegue se superar nesse sentido. O segundo A ponto Dona é que eu Lagoa, a Célia está trabalhava. dizendo aqui que é um paraíso, né? Lá é um paraíso. A ilha ganhou por 6 vezes consecutivas como o melhor destino insular do planeta. Isso quer dizer que ela tem realmente uma excelente qualidade de vida. Mas só para não perder o foco, o segundo motivo é que eu trabalhei 19 anos com turismo. E a Ilha da Madeira tem Uhum. turismo durante todo o ano. Para quem também não sabe geograficamente onde ela fica localizada, a linha, né, o meridiano da Ilha da Madeira é exatamente o meridiano de Casablanca, no Marrocos. Então, nós já temos uma temperatura, mesmo no inverno, Uhum. espetacular. Então, a gente não tem muito frio. A temperatura lá é sempre amena, nem tão quente, nem tão fria. E isso faz com que você tenha uma linha de trabalho durante o ano mais constante, mais o tempo inteiro acontecendo. Isso é bom. A principal população, né, flutuante que existe na Ilha da Madeira é de ingleses, alemães e aí vem franceses, escoceses, ou seja, uma série. Mas nós temos turismo lá durante o ano inteiro, inclusive no verão, ou desculpe, no inverno. Além do verão, nós temos no inverno. Isso para mim era muito bom, porque eu não teria uma sazonalidade muito intensa relacionada a ganhar dinheiro, sendo bem. Por fim, terceiro e último ponto é a questão, sem sombra de dúvida, da beleza geográfica da Uhum. ilha, né? A ilha é vulcânica, ela é um antigo vulcão adormecido. Ela tem 67 quilômetros por 23 e dessa maneira a ilha tem uma característica muito pertinente relacionada
a você poder estar lado a lado com a natureza. Mesmo Funchal, que é a cidade maior, que tem 110 mil habitantes, é uma cidade que tem muita natureza ao redor. E tem uma coisa que, particularmente eu, Fabrício, sou extremamente apaixonado, que é ter montanha e mar lado a lado. A Ilha da Madeira, para vocês terem uma ideia, na parte que ela tem mais largura, ela tem 23 metros. Na parte que ela tem menos largura, ela tem 16 metros, que é literalmente um istmozinho. E ela consegue ir a 1.864 metros de altitude. Então, ela é uma ilha que tem muitas montanhas e é um paraíso para quem realmente é apaixonado por natureza. Pô, muito bom, cara. Agora, eu queria saber de você um pouco desse seu lado empreendedor, né? Mesmo antes do Por Aí de Caravana, que você pode contar para a gente um pouquinho depois também, como que surgiu essa ideia, mas você sim, já teve esse espírito empreendedor em você aí muito nato, né? Como é que começou isso aí, a sua carreira? Como é que você enxerga, como é que você se enxerga como empreendedor? É assim, é bem falsa vaidade, como se diz, né? Eu não me enxergo como um excelente empreendedor, mas eu acho que uma das coisas que fazem muita diferença quando eu pretendo fazer alguma coisa é o meu sentimento, o meu gosto por ela. Já vi pessoas muito bem-sucedidas monetariamente, mas que têm problemas de saúde gravíssimos ou que não estão satisfeitos com o que fazem. Essa, para mim, nunca foi uma escolha, nunca foi uma opção, para ser mais preciso. Portanto, eu sempre quis fazer coisas em que eu sentisse muito, desculpa a palavra, tesão em estar executando. Portanto, aos 19 anos, eu montei a minha primeira empresa ainda no Brasil. Eu vivia num estado chamado Sergipe, em Aracaju. E dessa maneira, eu coloquei uma estrutura de uma empresa chamada Peregrinos e que lá nós fazíamos a realização de atividades ecoesportivas. A gente trabalhava fundamentalmente com 4 delas, com rapel, escalada, com tirolesas e com caminhadas ecológicas. Depois nós crescemos, chegamos a 17 atividades envolvidas no nosso panorama de execução. Mas eu comecei a levar essa atividade de uma maneira profissional, me especializando, me graduando, tendo um conhecimento técnico capaz suficiente na área de resgate para que eu pudesse, no caso, oferecer esse tipo de atuação. Quando eu saí do Brasil, eu decidi, por via de regra, fechar a empresa. Eu não me sentia capaz de estar gerindo uma coisa de tão longe. E dessa maneira nós abrimos lá em Portugal, especificamente na ilha, o Guia Ilha da Madeira, que é o nosso segundo projeto empreendedor, que começamos fazendo lá atividades que eram derivadas de práticas esportivas, caminhadas, stand-up paddleboard, canyoning, montanhismo de uma forma geral, coasting, diversas atividades que aconteciam dentro da perspectiva da ilha e que traziam pessoas que queriam conhecer aquilo lá. Qual que era o diferencial da gente? Era vender atividades que tivessem um tour exclusivo, que eu não saísse juntando 10, 20 pessoas de diferentes lugares, porque no meu ponto de vista a experiência era muito mais interessante quando eu tinha somente a sua família ou somente o seu grupo. Mesmo que para isso eu ganhasse menos. Mas o que que eu fazia, na realidade? Eu tinha um atendimento muito personalizado. Tinha, não, eu continuo tendo, eu ainda faço dessa mesma maneira. E, portanto, a gente criou essa realização do Guia da Madeira. Nesses 6 anos que nós temos, nós já atendemos 119 grupos brasileiros. Eu fiz a última conta agora, aí, quase um mês atrás. E eu tive um índice de satisfação muito positivo. E agora eu vou ironizar que, na realidade, o índice de satisfação não foi só de um lado, foi meu também. Então, eu acho que isso é muito valioso. Quando eu penso sobre empreender, eu acho que é importante que você tenha um bom resultado monetário, mas é muito importante também que você tenha um bom resultado emocional, né? Porque dessa maneira eu posso, por exemplo, agora, estar fazendo durante um ano sabático por aí de caravana, mas estar super emocionado que em 1º de julho eu volto para a ilha para trabalhar com o que eu gosto. Então, nunca foi para mim um problema cambiar projetos. Mas principalmente porque eu tenho muita adrenalina, muito gosto por estar desenvolvendo o que eu já exerço. Não, você tocou num ponto que é fantástico. Quando a gente fala de empreendedorismo, tem várias experiências que são comuns, né? E uma das coisas é essa, as pessoas escolherem trabalhar com o que gostam, né? Ter paixão pelo que faz. Acho que essa é uma das premissas, né? E um ponto importante é que não tem receita pronta, né? Quando a gente fala de empreender, é aquela coisa você tem... Cada um tem um caminho, cada um tem a sua história, e seus obstáculos a serem vencidos, né? Mas tem algumas habilidades que eu vejo que são comuns, né? Resiliência é uma delas, né? Então, é um pouco daquela coisa de você ir, não desistir, né? De você ir seguindo e evoluindo e tomando seus tombos e levantando, né?
E a capacidade de lidar com imprevistos também está totalmente relacionada aqui. E o desbravar o desconhecido, né? Você não se acostumar com um caminho que é comum, que já é traçado, né? E querer desbravar, querer fazer alguma coisa nova, né? Então, eu vou perguntar se você concorda com essas afirmações, mas antes disso, eu vou só pedir o pessoal seguir aqui o @resethumano, agradecer quem está mandando as mensagens aqui, o João Agrela, pô, duas feras, abração aí, João. Obrigado. Quem mais está mandando mensagem aqui? Não dá para ler todas, viu, pessoal? Mas a gente está acompanhando aqui. O Ercélio mandou aqui também, ó, o Peregrinos mandou 2 joinhas aqui para você. Então, obrigado a toda a galera que está acompanhando a live aqui. E aí, você concorda com essas afirmações? Tem outras capacidades que você vê que são inerentes a todo empreendedorista, empreendedor, né, no empreendedorismo? Eu concordo em número e gênero, Rod, vou te explicar o motivo. Quando a gente sai de uma realidade da qual a gente se sente muito confortável, que era, sem sombra de dúvidas, a minha realidade dentro de Aracaju, eu era o primeiro ecoturista legalizado em termos de empresa na cidade. Eu tinha desenvolvido uma atividade que, durante muitos anos, ficou muito dentro de uma perspectiva de pessoas que faziam isso de maneira como um tom de hobby. Eu não fazia como hobby, eu fazia como profissão. E, por fim, o terceiro e último ponto que eu vi que foi muito forte era que eu tinha isso muito bem montado. Eu tinha uma empresa que eu tinha área para secar, área para lavar, área para parar carro, área para atender, ou seja, eu tinha tudo bem ajustadinho. Quando você sai de uma vida da qual você não tem essa certeza e vai para um lugar onde você, com toda ironia, sabe no máximo falar a língua deles, e que eu ironizo mesmo, porque eu vejo que é super difícil falar o português de Portugal, principalmente principalmente numa ilha que fala muito diferente da gente, muito diferente da gente. Muitas vezes, por incrível que pareça, eu já vi pessoas que falam, eu vou ironizar de novo, o brasileiro, que nós falamos português, mas eles dizem que falamos brasileiro. E dessa Sim. maneira, no caso, quando nós chegávamos lá, as pessoas não conseguiam compreender o que os portugueses falavam. Então, ir para um lugar onde é novo, onde você não tem onde morar fisicamente falando, porque você não tem uma casa, você não tem uma empresa, você não tem material, você não tem conhecimento como aquela cultura reage, a forma com que você vai vender esse tipo de serviço, foi um super desafio. E digo que a maioria das pessoas que são amigas normalmente vem assim as nossas postais: você mora no paraíso. E eu não discordo. Mas muitas vezes você está com o seu inferno ali dentro de você pegando fogo, porque você não sabe o que você vai fazer. A conta não fecha. A estrutura física que você está tentando montar é muito diferente do que você estava acostumado. Eu me lembro, por exemplo, de dias que pessoas que foram fazer serviços e que eu fazia no meu último trabalho na Peregrinos, e me dizia: pô, você pode me passar a lista dos fornecedores? E eu chorar, juro, verdadeiramente, porque eu sentia: caramba, o que é que eu estou fazendo aqui, cara? Por que eu vim fazer isso aqui? Meu Deus, que totice que eu vim fazer. Eu estava tão bem lá. Mas, ao mesmo tempo, o que eu acho que é valioso falar para todo mundo que nos assiste é que não há como você sair de um lugar quando você, desculpa a expressão, tá na merda. Porque é muito mais fácil, é muito mais bacana você sair quando você está no topo. Primeiro, porque você tem condição monetária, que eu acho que é um elemento determinante. Segundo, porque você está, na realidade, emocionalmente bem para poder passar por esses problemas. Você já imaginou você passar por esses problemas vindo de acontecendo? Você não vai suportar emocionalmente tudo isso. Terceiro e último ponto, que é muito legal quando você faz isso, porque realmente você se coloca, você se auto-coloca lado a lado com um ambiente muito estreito para tentar fazer com que aquilo ali seja simplesmente um obstáculo a ser passado, levado à frente. Dessa maneira, no caso, eu tive muitos desafios. Eu vou dar um exemplo, 2 exemplos para vocês. As montanhas mais altas em que eu percorria quando eu trabalhava em Sergipe tinham 732 metros. Tá? A montanha mais alta da Ilha da Madeira tem 1864. Eu, como um bom nordestino, quase não conhecia o que era frio. Embora eu tenha falado, no caso, que a Madeira é um lugar que tendencialmente tem temperaturas quentes, quando você vai a 1864, nada é quente. Sempre tudo é ou ameno ou frio, ou gelado, no meu ponto de vista. E dessa maneira, eu tive que reorganizar toda a minha dinâmica. Porque eu estava acostumado a trabalhar no Cânion do Xingó, no maior cânion navegável do mundo, onde as temperaturas ficam a 42 graus de média, 37, 38.
todo dia. E eu me lembro, por exemplo, de ir para temperaturas que estavam a 3 graus, 6 graus. Só para vocês entenderem a realidade que eu exerço lá, eu trabalho dentro da água normalmente, porque o que eu faço com mais intensidade lá é a atividade de canyoning, que é uma atividade que você desce rapés e essas coisas, mas você usa água. Você imagina você estar numa temperatura de 4 graus ainda molhado. Então, são muitas variáveis diferentes e que podem parecer coisas pequenas, mas que isso tudo leva para o seu psicológico. E dessa maneira, você tem que começar a reinterpretar uma série de coisas para que você comece a se sentir bem. Então, para mim, isso não foi fácil. Não foi. Hoje em dia eu já me sinto muito confortável, mas é dessa forma, no caso, que eu sempre tento pensar. Ao mesmo tempo que eu estava confortável, eu pensei, por que não fazermos um ano sabático? Porque vai ser muito desconfortável em alguns aspectos, em alguns momentos. Mas eu acho isso valioso, porque eu não sei, não posso afirmar para vocês, porque ainda não voltei para trabalhar novamente na Ilha da Madeira, mas que sabe, façamos outra live e eu posso dizer para vocês, olha, foi assim que eu me reinventei novamente, voltando para um lugar que não é o meu. Não, perfeito. Quando você voltar lá para a Ilha da Madeira, a gente faz mais uma live aí, dá um tempinho para você contar como é que foi essa chegada lá, né? Para voltar para casa. Com todo prazer. Me diz uma coisa, Fabrício, você é um cara que já viajou, né? A pé, de bike, em stand-up, né? Como que é a sua relação com o esporte e a natureza, né? Como isso te motiva? Na realidade, Rod, eu sempre busquei fazer coisas que não gosto muito do termo, mas estava fora da caixinha, né? Assim, viajar é muito bom em todas as perspectivas e eu já fiz realmente viagem de diversas formas. Em 2001 eu percorri de Fortaleza a Florianópolis fazendo um trabalho social sobre a importância de escovar os dentes para crianças ribeirinhas e litorâneas de Fortaleza a Floripa. Foram 5.445 quilômetros pedalando, sem carro de apoio, sem estruturas externas, somente no caso a bicicleta e eu. E dessa maneira, depois fiz também outros projetos. Eu já desci o Médio e o Baixo São Francisco de stand-up, já fiz viagens a pé, já fui algumas vezes para Salvador de bicicleta, ou seja, já fiz muitas dessas. Mas o que é a minha relação com a natureza condiz? Como é que ela se mostra? Eu acho que a natureza, de fato, Rod, ela lhe dá muito mais do que o que você dá para ela. E quando você tem um absurdo contato com ela, você se transforma vendo determinadas circunstâncias que a cidade não lhe traz. Que, infelizmente, desculpem para quem mora no centro de São Paulo, fica às vezes meio tenso, mas assim, eu acho que a natureza, quando você tem a possibilidade de perceber ela realmente de forma muito mais intensa, você observa isso. Então, eu, mesmo numa viagem, por exemplo, de motorhome, que alguém pode estar dizendo, o que isso tem a ver com a natureza? A gente sente muito mais a natureza em todos os sentidos. Quando o motorhome quando está quente lá fora, normalmente está quente lá dentro. Quando você tem chuva, às vezes você não consegue conversar, porque o barulho é enorme no teto do seu carro. Assim, eu não conseguiria fazer uma live no motorhome. Provavelmente eu teria vários problemas com isso, porque é difícil. Se der uma chuva grande aqui, eu vou ter que parar, porque você não vai me ouvir. Então, o que eu percebo? A gente levou, né, dentro dos nossos equipamentos para a viagem. Eu levei todos os equipamentos que eu já utilizaria na Ilha da Madeira. Para vocês poderem entender, eu levei 2 pranchas de stand-up paddle, 2 bicicletas para pedalar em várias cidades na Europa. Levei materiais para escalada, canyoning, montanhismo, caminhadas. Eu levei todo o material. Por quê? Porque eu acho que é uma ferramenta que me faz muito bem. E eu, particularmente, entendo que você conhece muito bem a cidade se você não a estiver. Mas que é muito mais prazeroso quando você consegue interligar cultura, gastronomia e prática esportiva, né? A prática esportiva lhe faz muito melhor em todos os sentidos. Lhe faz você ser uma pessoa mais calma, emocionalmente mais suscetível a soluções. Lhe faz fazer determinadas coisas que talvez, se você tivesse num ambiente que não tem essa troca, como eu costumo dizer, você não conseguiria. Então, particularmente, eu entendo que estar em contato com a natureza é literalmente um combustível para que você se sinta bem dentro de qualquer que seja a sua atuação. Você pode não viver na natureza, mas é sempre importante que você tenha algum momento que você se empenhe em ser inserido nela, para que você possa ter essa possibilidade de conviver de maneira harmoniosa com o mundo, né? Não, perfeito. Você tocou num ponto que eu acho que é bem bacana. Você, com a sua experiência aí no motorhome, né, você pode estar em qualquer lugar, né? Você tem essa vantagem de
estar em diferentes naturezas, né? De ir para a montanha, ir para a praia, ir para onde você quiser. E a natureza é o seu quintal, né? Então você tem um Exatamente. espaço mais compacto para você se abrigar, né? Abrigar da chuva, como você comentou, mas ao mesmo tempo você pode estar em lugares e aproveitar mais a natureza de diferentes formas, né? Isso é muito bacana. A Andressa está falando aqui, a Andressa Pinheiro, aqui, ó, stand-up aqui no São Francisco foi trash, falou que você é um super-humano, um ser humano incrível. Obrigado, querido. E o pessoal aqui seguiu o Reset Humano também. O Abel, o Walsh também aqui, live muito top. O João, de novo aqui, ó, é o dono da Ilha da Madeira. João Agrela. Grande João. Pô, o João conhece você também, cara? Pô, a gente vai vendo o network no meio da live. Isso aqui é que é o mundo interativo, hein? Valioso, né? Bacana, bacana. Pô, João, conheço há muitos anos. Abração aí, João. Tem Eu vou aproveitar e fazer já uma próxima pergunta para você, cara. Tirando a Ilha da Madeira, que você já falou bastante aqui, em todos os lugares que você já passou, qual foi o lugar que mais te marcou, assim, que te bateu ali no coração mesmo, fora do Brasil e dentro do Brasil? Dois lugares aí, cita pra gente. perfeito. Então, eu acho que fora do Brasil eu me apaixonei por uma região que se chama Vale da Ostra. Ela fica na tríplice fronteira entre três países, né, que é França, Itália e Suíça. E essa região tem uma característica que me chama muita atenção. Ela tem muita água, eu gosto muito de água, sou muito apaixonado com isso. Então, é uma região fantástica para a prática esportiva, por exemplo, do rafting, que é muito legal. E ela tem muitas Sim. caminhadas ao redor de uma montanha que realmente eu fiquei muito apaixonada. Conheci pouco ela, eu quero voltar lá e provavelmente devo trabalhar um tempo lá, se Deus me permitir. Mas eu Uhum. fiquei apaixonado pelo Monte Branco, né, pelo Mont Blanc. E é uma região lindíssima. A geleira é fantástica, é muito grande, muito espetacular em termos de beleza. E eu passei quase 7 dias parado em frente ao Monte Branco e era espetacular. Eu não gosto muito daquela ceninha linda dos motorhomes que abrem a porta assim, parece que tudo é lindo, que não tem problema, que não tem que tirar xixi, cocôzinho todo dia, porque é assim, é lindo, maravilhoso, mas você tem sujeira para resolver no carro. Quando você mexe uma Sim. coisa, tudo bagunça, porque o carro é pequeno, só tem 12 metros quadrados, então é muito pouco espaço, né? E, obviamente, você Uhum. tem um certo limite, porque, só para ter uma ideia, a gente tem, na realidade, uma estrutura dentro de vales, especificamente nesse lugar, no Vale da Ostra, em que eu tenho uma Uhum. capacidade de receber a autonomia energética do Sol, né, por conta das placas solares, quase mínima, mínima, muito pequena. Então, eu Uhum. tinha que ligar, por exemplo, o gerador do carro para poder ter. Mais do que isso, o que eu percebia era que é uma região que tinha suas dificuldades. Era uma região muito fria à noite, mesmo estando no outono, quando lá passei. Mas é uma região que eu poderia dizer para vocês, visitem-na, porque ela é uma região belíssima, perto de muitas estruturas, muito bem organizada. E para quem já visitou a Itália, já deve ter percebido isso, que são várias Itálias, né? São muito diferentes. A região de Uhum. Lazio, onde existe Roma, é muito diferente, como, por exemplo, a região ali que fica do lado do Mont Blanc, que é uma região muito organizada, limpa, estruturada. Então, eu diria essa região, para mim, foi a região que eu mais gostei. E no Brasil, uma região que eu sou realmente, assim, muito apaixonado, assim, que eu gosto muito, eu já viajei bastante o Brasil, mas eu gosto muito do Nordeste. E se eu pudesse dizer assim, um lugar que eu iria de novo, eu iria para o litoral norte de Alagoas, porque eu já fiz pernas grandes de caiaque, fazendo canoagem lá em diversos pontos, já remei 60 quilômetros lá, já fiz stand-up também bastante lá. E é uma região assim que, para mim, parece o Caribe, e é um Caribe brasileiro, as águas são muito quentes, é muito prazeroso. E é uma região que é barato para se comer, que as pessoas são muito tranquilas, assim, que você não vê muito risco de roubo. Eu falo especificamente de um lugar que eu fui muito, que é São Miguel dos Milagres, que eu gosto muito, eu iria novamente com toda certeza. E lá é como eu repito, se você gosta de praias paradisíacas, você não precisa talvez ir para as Maldivas para ver lugares tão belos. E você pode comer lá lagosta. Na época que eu ia lá, eu pagava R$ 13 no quilo da lagosta. Isso é quase surreal, né? Por R$ 13 é louco isso. Tá, tudo bem. Faz 10 anos atrás que eu fui lá, uns 8 anos. Mas assim, onde Você eu quero compra um chegar? arroz hoje. É muito barato e outra, muito lindo e você tem muita chance de aproveitar. Você tem muita chance de Uhum. fazer práticas esportivas, tanto caminhadas
quanto bicicleta. Eu sempre levei meus materiais para fazer isso, sempre gosto disso. Então, eu tive muita oportunidade de conhecer bem o lugar. Para mergulho também é espetacular, não precisa ter equipamentos sofisticados, você pode fazer a apneia, você vai ver muitas coisas legais. Então, eu diria essa região aí no Brasil. Agora, claro, para quem nos ouve, o Brasil é gigante, gigante. E dessa forma, eu poderia citar aqui 200 lugares. Assim como a Europa tem vários lugares para fazer. Mas o que eu diria, para concluir, era visitem o máximo de lugares possível e tentem, dentro dessa sua realização, escolher, ó, aqui é legal, aqui é legal, aqui é legal. Eu costumo dizer uma coisa que é o seguinte, que ir é muito bom, mas voltar é ainda melhor, né? Porque, tipo, se você voltou, Muito você bom. adorou, né? Então, para mim, isso é muito valioso. Boa, muito bom, cara. Acho que é muito isso, né? Aliás, eu estava pensando numa coisa que você comentou, que o seu pai é do Sul, né? Gaúcho, né? Você é baiano, morou em Alagoas. Acho que o Chico Buarque se inspirou em você, né, cara? É isso. Tinha um tio que dizia Bom, que eu sou bagucho, que é a mistura de baiano com gaúcho. muito bom. Ó, eu aproveitar assim, falar de toda essa sua vivência dentro e fora do Brasil, né? Dos diferentes Brasis, dos diferentes Itálias, você comentou, toda a Europa. É, a gente sempre fala muito do brasileiro, né? Que tem aquela coisa do. Eu até sempre comento, o jeitinho brasileiro pode ser olhado com uma conotação negativa, mas também positiva, né? De você dar habilidade em lidar com problemas, com conflitos e a criatividade que esse povo tem, né? Então, na sua visão, o que que o Brasil tem de bom? Rod, eu vou falar uma coisa um tanto quanto extensa, mas uma das coisas que me chateia muito é uma certa síndrome de vira-lata que o brasileiro tem, né? Tudo no Brasil é ruim, tudo na Europa é fantástico. Tudo no Brasil é bagunçado, tudo na Europa é organizado. Tudo no Brasil não dá dinheiro, tudo na Europa é maravilhoso porque é euro. Eu falo sempre para essas pessoas, você já morou lá? Não, né? Então, não pense que a sua viagem na Europa, a sua Eurotrip é a realidade, porque não é. Na Eurotrip é tudo Perfeito. maravilhoso, você está cheio de dinheiro no bolso, né? Você já destinou ali uma quantidade X de valores em euro super tranquilos. Você já sai do Uhum. Brasil com aquela característica, tipo, quem converte não se diverte. Mais ou menos, mas beleza, Vai faça. nessa, né? É, bom, né? Mas isso não é eterno. E por fim, uma das coisas que eu costumo dizer assim, o que que o Brasil tem de melhor, sem sombra de dúvida, gente, é o Brasil, é o brasileiro. As pessoas no Brasil são muito carinhosas, lhe recebem sempre muito bem, sempre abrem as portas para você. Uma certa ocasião, em 2007, eu fiz 4 países de bicicleta na Europa, pedalando, num trecho mais ou menos de 2.300 quilômetros. E uma das coisas que eu percebi muito fortes nas cidades que eu chegava, e não eram cidades grandes, eu tentei ir por cidades pequenas, era que as pessoas falavam para mim, olha que fantástico, espetacular que você está fazendo isso. Eu já fiz isso. Aí você fala, puta, que legal, né? Um amigo, né? E a pessoa falava, Uhum. see you later. Ou seja, eu vejo você depois. Ou seja, foi ótimo, mas eu não tenho nada a ver com você. Entende? Ótimo, obrigado, Exatamente. legal, mas see you, okay, valeu, tchau, tchau. Uma das coisas que eu não senti no Brasil isso era que nos quase 5 meses que eu pedalei no Brasil, a maioria das vezes eu não montei barraca. A maioria das vezes as pessoas diziam, durma aqui na minha casa, mas eu nunca tinha visto essa pessoa na minha vida. Então, as pessoas do Brasil são muito, muito, muito legais em termos de troca. Hospitalidade, né? Exato. E dessa forma, faz com que você tenha um contato muito maior com a cultura regional. Dessa maneira, eu acho viajar na Europa muito legal. Eu sou adepto, é muito legal viajar na Europa por conta da estrutura. Você tem trem, Uhum. você tem, enfim, você tem uma série de possibilidades monetárias muito melhores de viajar na Europa do que no Brasil, né? As coisas estão simplificadas para você poder viajar. Mas sem sombra de dúvidas que eu sei que falta muito no europeu é essa característica brasileira. E isso talvez seja muito valioso, porque é isso que faz com que nós, brasileiros, consigamos fazer o tal jeitinho brasileiro. Eu sou bem contra determinadas situações relacionadas ao jeitinho brasileiro quando se trata de burocracia, uma série de coisas, porque eu acho que, infelizmente, essa visão Uhum. negativista do nosso país é levada para a Europa, né? A pessoa olha e fala, Sim. és brasileiro, ou seja, tem um comentário meio, entende? Mas, ao mesmo tempo, se você for observar, eu vou falar uma realidade do português, que eu conheço, enfim, já tenho 6 anos vivendo lá, eles consomem muito nosso conteúdo relacionado a YouTube, relacionado a tudo que eles querem aprender,
Estou dando uma realidade Uhum. Portugal, Brasil. Eles buscam do brasileiro. E, em tese, deveria ser diferente, porque foram eles que nos colonizaram, né? Nós que deveríamos Verdade. observar ele. É claro que eu não sou nenhum tonto de entender que 237 milhões de habitantes versus 12 milhões, 10 milhões e meio, não é a mesma coisa. Uhum. Mas, assim, eu vejo muita gente gostando muito dos brasileiros e, sinceramente, enquanto brasileiro, eu digo que eu fui muito bem recebido na Europa, mas, claro, eles têm um contato talvez um pouco mais previsível, reduzido com você. E dessa maneira você tem que se esforçar muito mais para criar uma Sim. boa relação e algo que realmente, dentro do Brasil, é algo no estalar de dedos. Sim, esse criar vínculos é uma coisa mais difícil, né? Não é tão fluida como é aqui no Brasil e em especial no Nordeste, como você comentou, né? É Tá? aquela coisa que você nem conhece direito a pessoa e ela já está te ajudando, tá? Por um prazer enorme em servir, né? Em ajudar, né? Em acolher. Isso é muito bom mesmo. Sem Agora, dúvida. eu vou fazer uma pergunta seguinte. A gente falou de resets, né? De dar os resets na vida, né? Quantos forem necessários, né? Uhum. Isso é muito bacana, mas tem muita questão do medo que as pessoas têm do novo, do desconhecido. Mas acho que a grande chave mesmo dos resets são as escolhas, né? Os trade-offs, né? A gente abrir mão de algumas coisas em prol de outras, né? Então eu queria te perguntar o seguinte: qual que foi ou os, né, resets mais difíceis que você fez e o que que você aprendeu com isso? Eu acho que, para mim, eu tive dois resets muito difíceis. Acho que o mais forte, sem sombra de dúvida, foi mudar para Portugal. Eu tinha, na época, 35 anos, vinha de uma carreira muito promissora, eu tinha uma empresa que crescia muito bem no Brasil, que estava andando muito bem, que eu conseguia ganhar dinheiro, conseguia ter qualidade de vida, que eu acho que isso é muito forte, muito decisivo. E mudar para uma... Nada do que eu fazia anteriormente, né, porque era completamente diferente minha realidade lá. Só para vocês entenderem, nos últimos tempos, nos últimos 12 anos, eu fazia muito eventos para escolas, eu trabalhava muito com turismo pedagógico também, além do turismo de aventura. Eu colocava atividades esportivas dentro do pedagógico, mas o meu foco já não era mais trabalhar só na montanha. O meu foco era levar crianças que, enfim, que não tinham tido esse acesso aí muito comum nos pais, né? As pessoas às vezes têm vidas muito corridas e não conseguem levar a criança para poder visitar um destino natural. Então eu criei um projeto Uhum, chamado Eco Escola, do qual eu trabalhava com crianças de 6 a 16 anos, onde a gente montava atividades ecoesportivas e levava isso para as escolas poderem vender para eles e, consequentemente, fazia tal operação. E dessa maneira, quando eu mudei para Portugal, eu tive que fazer um reset muito grande, Rod, porque eu fui trabalhar como funcionário, né? Já é muito diferente de ser patrão. Não é pior sim. nem melhor, tá? É só diferente. A outra parte que foi Isso é muito muito decisiva importante, é porque às vezes que, a pessoa começa a empreender e aí você voltar para esse modelo convencional, né, de ser empregado é um dilema muito grande, né? sem dúvida, é dolorido, entende? Talvez para o ego, mas é dolorido. É a verdade é essa, né? É. E tinha outra coisa, né? Eu trabalhava só com brasileiros no Brasil, né? Eu conhecia muito bem a cultura do que eu estava lidando. E aí eu comecei a trabalhar com pessoas que eram de culturas completamente diferentes. Vou dar exemplos bobos aqui, mas, por exemplo, o alemão, a pessoa que normalmente a mulher alemã, você não, ela nunca deixa você tocar nela. E eu falo tocar, pelo amor de Deus, não sejam tontos. Tocar mesmo para Uhum. ajudar em alguma atividade em qual você tem um percurso mais difícil, você dá a mão para a pessoa passar e não se machucar e não cair, elas não aceitam. Por Uhum. exemplo, os franceses, isso é tendencioso, mas dizem, não dão gorjetas, entende? Tipo, os ingleses não gostam de muito bate-papo, você pergunta duas coisas, eles são muito... Agora, claro, o que eu estou falando com tudo isso? Eu estou falando que as pessoas são só desse jeito? Não, tem um monte de inglês que é super querido, tem um monte de pessoas que viveram na Alemanha que lhe dão a mão. Não é que eu estou rotulando, eu estou lhe falando que a Uhum. principal dificuldade minha para esse meu reset foi justamente tentar entender tudo isso, principalmente porque tem outro fato, né? Eu não era uma pessoa que falava tantas línguas, né? Eu venho há 6 anos para cá estudando línguas, porque eu falava muito mal inglês, né? Eu falava inglês escolar. Então, para mim Uhum. foi Um difícil. português brasileiro, né? Exato, exatamente. Para mim foi difícil aprender outras línguas. Hoje, graças a Deus, tenho aí uma fluência no inglês, arranho um pouco do francês. Espanhol eu já falava, tinha facilidade nisso, então não foi tão Uhum. difícil, mas temos um grupo muito pequeno de espanhóis que visitam a Madeira, por incrível que pareça.
Então, dessa maneira, foi muito dolorido ter todas essas mudanças. E tem uma coisa que eu acho que é muito pertinente para quem está nos ouvindo, é que, assim, certamente você vai passar por várias roubadas mudando, sabe? Mas se você puder, pelo menos, escrever suas roubadas para você, você vai perceber muito claramente que em pouco tempo isso não vai ser tão dolorido. Então, quando você começar a perceber que aquilo que você escreveu era uma tolice, mas que naquele momento que você escreveu era quase que um parto, você vai perceber que você já criou alguns resets. E isso eu acho muito, muito bom, porque quando você trabalha, no caso, com uma situação da qual você nunca vivenciou, eu não trabalhei só com o esporte na Madeira. Quando eu cheguei lá, na realidade, eu trabalhei como ajudante de chefe de cozinha, entende? Eu trabalhei como garçom. Então, eu fiz coisas que talvez a audiência não perceba, porque eu sempre vou postar a montanha linda, né? Mas que para mim eram difíceis, né? Eram difíceis. Eu nunca peguei uma bandeja para servir alguém, entende? Então, enquanto as coisas que eu queria estar fazendo não vingavam financeiramente falando, eu fico fazendo outras coisas que eram, enfim, que tinham para ser feitas. Não me arrependo de nada, muito pelo contrário, foi super valioso. Construí muito boas amizades. Tenho um prazer muito grande de ter pessoas, principalmente na Madeira, porque eu tenho muito bons amigos lá. Mas para mim foi doloroso, foi difícil. E o segundo reset, que também foi muito forte, Rod, foi o reset do Por Aí de Caravana. Por quê? Porque foi a primeira vez na vida que eu fiz uma situação que para mim é quase que uma insensatez, que é vender algumas coisas, tá? Mesmo que eu tivesse uma reserva, para fazer uma viagem, né? Você fala, você é louco, cara, eu vou vender um carro para viajar. E eu pensei, puta, mas o carro só me leva para ali, né, cara? Não me constrói melhor. O carro nunca vai me fazer alguém melhor. Né? Eu nunca vou conseguir. Está acostumada a sempre comprar, consumir, comprar casa, comprar carro, só vai te engessando, né? Vai só te imobilizando, né? E não te deixa solto para ver o mundo, né? A frase do Chico César eu acho que resume bem isso, que diz assim: coisas são só coisas, servem só para tropeçar. E depois ele diz assim: no começo tem seu brilho, mas depois servem só para tropeçar. E claro, eu não sou um adepto a você não ter coisa, não é isso, pelo amor de Deus. Eu acho que é muito valioso você ter as coisas, até porque elas lhe dão conforto, lhe dão ao mesmo tempo, Rod, e que eu percebo de maneira muito forte, é que se porventura você fica só destinado a sua vida a estabelecer sua vida baseado em coisas, você nunca vai ficar feliz. Porque elas têm um prazo de validade muito pequeno. E tem a frase clichê, que eu acho que todo mundo que está do lado de lá já ouviu, né? Que é compre experiência, não compre coisas, né? Quando você começa a comprar realmente só coisas, faz com que você seja uma pessoa, na realidade, que está sempre baseado no material, né? Então, esse segundo reset de vender carro, eu vendi 2 carros para fazer uma viagem e para também não ficar sem reserva, para ter essa segurança, né, na hora do retorno. Mas é engraçado porque quando eu decidi fazer isso, eu achei que ia ser mais difícil, mas ao mesmo tempo foi muito valioso para mim. Eu explico. Parecia que eu tinha tirado um peso das costas, sabe? Porque eu morava num lugar onde não tinha garagem, então eu tinha que cuidar de 2 carros na rua, né? Ter atenção com eles. Eu tinha que pagar chama licenciamento no Brasil. Eu tinha que pagar 2 seguros. Então, o que isso resultou para mim é que eu tive uma realidade da qual eu perdi muitos passivos e comecei, no caso, a ter menos despesa. Hoje a minha vida monetária é muito mais simples. E as coisas que nós deixamos para trás, como por exemplo um apartamento, eles servem para que nós possamos poder gerar resultado monetário para viver no Brasil, para viver onde quer que seja. Então, é dolorido, é desafiador, mas sem sombra de dúvidas é algo que faz muita diferença, principalmente quando você se coloca à prova e dessa maneira você consegue aprender algo realmente valioso para o seu futuro. Perfeito, é o que a gente estava falando dos trade-offs, né? São as escolhas. A gente abre mão de algumas coisas e a gente vai revendo, inclusive, e modificando a nossa cultura, né? E influenciando pessoas a fazerem a mesma coisa. Não existe só um modelo, né? De alegria, de felicidade, de realização. Assim, vários modelos, né? E é legal a gente mostrar essa diversidade para cada um poder escolher o que te faz bem, o que te faz feliz, né? Ó, só dando uma repassada aqui, a Natasha colocou aqui, ó, ainda bem que disseste que foi bem recebido na Europa, viu? Tá mandando aqui. Não dá para ser. Viagem Auto Caravana aplaudindo. Obrigado, todo mundo aqui dando seu alô. Pedir, pessoal, ó, sigam aqui o @Reset Humano e siga também aqui o Por Aí de Caravana para acompanhar aí todas as aventuras aí, né?
Acho que você comentou que você pode dar uma olhada no timing aqui, a gente tem mais uns 10 minutos aí tranquilo. Você Beleza. comentou que você em breve está voltando lá para a Europa, né? E Exato. você comentou comigo que fez um freezing aí na sua última jornada, né? Você tava na Itália, você estava comentando, né? Então, Exato. conta para a gente aí quais são os seus próximos planos aí, próximos passos aí da sua jornada aí, quando você voltar para a Europa. A gente, quando saiu de viagem, a gente tinha um desejo de conhecer uma quantidade de 21 países, mas claro que nós sabíamos que esse plano era algo que poderia mudar. E mudou, né? Porque, infelizmente, muitas das fronteiras estão fechadas. E para você fazer uma rota, principalmente onde nós paramos, que foi na região de Roma, o nosso carro, inclusive o nosso motorhome está em Roma, e não só o motorhome, como um dos nossos cães. Para quem não sabe, nós começamos a viajar com 4 animais, com 4 cachorros, dentro de um carro, dentro do motorhome. É claro que Uau. facilita muito. 3 deles eram bem pequenos, eram chihuahuas, né? São pequenos, mas eu tenho um de 37 quilos, que não é nada pequeno. Dessa maneira, o que acontece é que nós colocamos essa realização para ser como tinha que ser, não era uma escolha, era um fato. E nós vamos, agora, sexta-feira, nós voltamos inicialmente para Portugal, na realidade, para poder adentrar o território europeu. E de lá nós partimos em direção para Roma novamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai ter que fazer quebrado esse retorno em função do fato de que a Espanha, por exemplo, não está recebendo brasileiros de nenhum lugar. Embora nós tenhamos a cidadania, né, portuguesa, o nosso país de origem é o Brasil, então eles não estão aceitando. Dessa maneira, no caso, nós temos que fazer várias mudanças, tanto de rota quanto de retorno, mas para não falar dos problemas e simplesmente falar das coisas boas, nós iremos percorrer agora mais 7 países, né? Contando que tem 2 países aí que para mim são meio país pequenininho, assim, né? Que é San Marino e Mônaco, são 2 países, no caso, que ficam dentro do continente italiano. E dessa maneira, Uhum. a gente vai em direção a Portugal novamente, para que nós perfaçamos aí no período de um ano. Nossa ideia é chegar na Ilha da Madeira novamente em 1º de julho, né, desse ano. E aí nós vamos ter feito aí pelo menos uns 8 a 9 países e dessa forma vamos fazer uma rota de ida e uma rota de volta completamente diferente, né? A nossa ideia é justamente passar por lugares, por cidades diferentes, para que nós tenhamos a possibilidade de visitar mais outras coisas. Eu acho muito bom, para concluir, visitar lugares diferentes, mas eu acho que é muito Uhum. valioso, ser sincero, e para mim o que vale muito, muito, muito é conhecer pessoas diferentes. Porque a viagem, ela é muito legal. Mas lugares, todos vocês podem conhecer. Eu acho que o mais valioso é quando você tem a possibilidade de encontrar pessoas que lhe façam ter novos conhecimentos, novas realizações, e dentro desse panorama você poder realmente se autoconhecer e ser alguém melhor, né? Ó, perfeito, cara. Muito inspirador. Ó, aproveitar aqui, ó, últimos comentários aqui, ó, o Wesley Trindade está mandando aqui, ó, esse Fabrício é o cara. Ali, meu amigão. Boa noite, Visitana, aqui, mandou. Obrigado. O Léo Bom Jardim também, ó, grande abraço, meu amigo, grande troca de experiências. O Sérgio Espada aqui, ó, muito boa troca de experiências também, bom bate-papo. E vamos caminhando aqui para o final da nossa live. Eu agradeço aqui em nome do Reset Humano o prazer de poder ter você aqui com a gente, de compartilhar a sua história. Com Muito certeza obrigado. está inspirando muita gente a enxergar a vida de uma forma mais leve, né, de ser mais nômade, não necessariamente no motorhome, mas na sua forma de lidar com a vida, com as suas relações, com as pessoas, né? Acho que tudo isso acaba agregando muito e inspirando muita gente de diferentes formas, né? Cara, passa suas mensagens finais aí para a gente poder se despedir aqui dessa live. Com gostinho de quero mais, a gente pode combinar depois aí outras, né? Ou um podcast, cara, já vou te fazer o convite aqui para a gente poder evoluir ainda mais e falar de muitos outros assuntos aí que assunto tem e conhecimento também, né? Obrigado pelo que me toca. É assim, de verdade, uma das coisas que eu vejo como valioso de tudo isso é mostrar para qualquer um que tudo isso que vocês, se vocês pretendem fazer isso, é sempre algo que é possível. De verdade, muitas pessoas que eu conheci que diziam, eu queria ter essa vida, tinham condições monetárias muito maiores que as minhas e não fizeram. E eu não estou falando só agora que eu fui de motorhome, eu já fui de bicicleta.
Então, às vezes você precisa de muito pouco para realizar, mas infelizmente você se auto-sabota com muita intensidade, né? Você sabota mais do que qualquer pessoa. Dessa maneira, o que eu diria para qualquer um que está nos ouvindo é que não seja só nômade de endereço, porque isso aí na realidade é bem capaz, mas seja nômade de ideias também, né? Quando a gente percebe, no caso, em que você pode trocar suas ideias para algo talvez que você nunca pensou, isso é muito valioso, porque faz com que você tenha uma perspectiva realmente muito diferente do que você criou dentro da sua cabeça como correto, como linear. E dessa maneira você vai começando a entender que a visão do outro, que é a visão de uma pessoa que talvez você imaginou que era completamente doida, desculpe a grosseria, é uma visão muito valiosa. Então, isso você só consegue realizando. Você vai tomar muito na cabeça, como eu tenho tomado muito na cabeça, isso é óbvio. Se eu pudesse colocar tudo que eu faria depois de quase 8 meses de viagem, eu faria um monte de coisa diferente. Mas eu só sei disso hoje porque eu fiz daquele jeito que foi o jeito que eu imaginava. Então, o que eu diria para todos vocês aqui, ser nômade é muito especial, é muito legal. Mas tentem cambiar o primeiro passo para ser nômade, que é cambiar o seu pensamento. Se vocês conseguirem fazer isso, certamente vocês vão ter grande chance de poder levar uma vida nômade, seja ela dentro de um ambiente formal ou não, entende? E dessa maneira você vai conseguir ter uma perspectiva que você não imaginou anteriormente e quem sabe você vai conseguir resetar, né, essa questão de ser humano, muitas vezes, e isso, sem dúvida, é algo que você vai levar para o resto da sua vida, e eu acho que isso é o mais especial. Perfeito, cara. Eu concordo 100% em gênero, número e grau. Eu acho que é muito isso, é saber mudar de opinião, né? É saber ouvir a opinião do outro e aproveitar essa troca de cultura, né? Essa troca de conhecimentos para a gente evoluir, né? A gente se permitir evoluir, né? Eu sempre comento que eu sou a mesma pessoa que eu era há 10 anos atrás, só que completamente diferente, né? E se a gente fosse igual, a gente estaria parado no tempo, né? E a vida é movimento, a gente precisa conhecer lugares diferentes, conhecer pessoas diferentes e saber também mudar para a gente poder melhorar no individual e também no coletivo, né? Sem dúvida, meu querido. Mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. Convite aberto aqui para outras oportunidades. Por favor. Obrigado a todo mundo que ouviu a gente aqui, assistiu essa live. Vou reforçar aqui para seguir o Reset Humano, @Reset Humano, e também o Por Aí de Caravana, @Por Aí de Caravana aqui no Instagram, e acompanhar esses conteúdos. E continuem dando os seus resets e se inspirando. E vamos ter uma vida nômade de todo mundo. Um grande abraço a todos aí. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Tchau.